Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Flashpoint Beyond, ou como foi traduzida aqui no Brasil, Além do Ponto de Ignição. Como o nome já diz, essa história é uma continuação da HQ Flashpoint de 2011. Então, o que eu preciso saber para acompanhar essa saga? Primeiramente, o Flashpoint nada mais é do que uma linha temporal que surgiu quando o Flash Barry Allen voltou no tempo para salvar sua mãe. Nessa nova linha do tempo, Bruce foi assassinado no beco do crime ao invés de seus pais. O pai dele, Thomas, se tornou um Batman violento e furioso, enquanto sua mãe, a Martha, enlouqueceu e assumiu a personalidade transtornada do Coringa. No fim, Barry e Thomas deram um jeito de reverter a realidade para o que era antes, e assim, essa linha do tempo do Flashpoint deixou de existir. No entanto, nessa história, nós vamos ver o Thomas acordando nessa realidade que não deveria mais existir. E um outro detalhe é que na HQ Liga da Justiça Encarnada, o Batman Thomas Wayne foi morto pelo Darkseid. Então, como é que o Thomas pode estar vivo? E como a linha do tempo do Flashpoint está de volta? Geoff Johns, o roteirista da história, vai nos fornecer as respostas, junto de vários artistas como Eduardo Risso, Shermanico e Mikkel Janin. Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias completas como essa. E sem mais demora, vamos à história! A história começa nos mostrando algumas imagens como um relógio ensanguentado, um retrato quebrado dos Mestres do Tempo, que como o nome diz são viajantes do tempo, e o mais interessante é um quadro negro onde está escrito 5G evitado. Para quem não sabe, o 5G era um projeto da DC que iria substituir todos os heróis principais por uma nova geração de heróis. O evento até chegou a ser prenunciado pelo Dr. Manhattan, mas por problemas internos a DC abandonou esse projeto. Nisso, vemos que o Batman Bruce Wayne da nossa Terra está investigando o que está escrito nesse quadro, que inclusive menciona alguns eventos recentes como o Exterminador matando Ra's al Ghul, sugerindo que ele era um impostor, conforme vimos na saga Guerra das Sombras. Também cita a Jade se juntando à Sociedade da Justiça, conforme vimos na saga Fronteira Infinita, e até menciona a queda da Liga da Justiça, o que aconteceu recentemente para dar início à saga Crise das Trevas. Bruce continua investigando esse lugar que está completamente destruído, até que ele encontra a Esfera do Tempo, que é aquela máquina que o Hip Hunter usava para viajar no tempo e espaço, bem como várias anotações sobre o Omniverso, o Multiverso das Trevas e algo novo chamado de Contínuo Divino, que logo falaremos mais. O Batman diz que encontrou o que estava procurando, e nessa hora, uma voz atrás dele demonstra preocupação, porque se eles encontraram esse lugar, outros também irão. Bruce diz que os Mestres do Tempo nunca vão saber que eles estiveram aqui porque eles têm seus próprios problemas. E é quando é revelado que quem está o acompanhando é a Marionete e o Mímico, que são personagens do universo do Watchmen. Parece que eles fizeram algum acordo com o Batman de entregar um item do Hip Hunter que o Batman está atrás, em troca de Bruce levá-los de volta para sua filha. Esse item que o Bruce está procurando é o relógio de Jane Slater que está preso em um globo de neve. E a Marionete fica um pouco preocupada com o que o Batman pretende fazer com esse item, porque, segundo ela, essa coisa é muito perigosa. Bruce, como sempre, não responde nada, apenas se dirige até o quadro negro e apaga uma frase que dizia que o Thomas Wayne vai morrer. Ou seja, tudo indica que ele vai tentar evitar que isso aconteça. Agora pulamos para o Batman Thomas Wayne, que é acordado por seu amigo Oswald Cobblepot, que lhe diz que o juiz Harvey Dent está vindo para cá e que vai acusá-lo de assassinato. E, de fato, Harvey aparece revoltado, revelando que sua esposa Gilda está meio louca por causa da Martha Wayne.
Como dito na introdução do vídeo, nessa realidade a Martha Wayne se tornou Coringa e ela tirou a vida do comissário Gordon na frente da pequena filha do Harvey. É verdade que o Batman salvou a garota naquela noite, mas a menina ficou tão traumatizada que tirou sua própria vida. E é por isso que a esposa do Harvey acabou perdendo sua sanidade e o Harvey culpa o Thomas por ter falhado com sua esposa. Ouvindo isso, Thomas imediatamente se retira da sala, com Harvey implorando que o Dr. Thomas vá visitar sua esposa. A princípio, você pode pensar que o Thomas está ignorando o sofrimento do Harvey, mas não. A verdade é que o Thomas está enfurecido porque ele sabe que tem alguma coisa errada. Isso não era para estar acontecendo. Ele lembra de que o Flash reverteu toda essa realidade, de que ele foi salvo pelo Flash Reverso e tentou forçar seu filho, na Terra Zero, a não se tornar o Batman. Ele lembra até mesmo do Darkseid tê-lo matado na HQ Liga da Justiça Encarnada. Ou seja, primeiro, essa realidade nem devia existir, e segundo, ele deveria estar morto. Então, ele visita o túmulo de seu filho e começa a se questionar se tudo que ele passou não foi apenas um sonho. E como nesse exato momento ele tem uma alucinação com sua falecida esposa, ele passa a duvidar de si mesmo. Nisso, vemos algumas notícias que nos mostram como está a situação desse mundo. É revelado que a guerra entre os Atlantes e as Amazonas ainda está acontecendo. Alguns heróis estão desaparecidos e outros que surgiram, na verdade, são bastante instáveis. Sem falar no Sujeito 1, o Superman dessa terra, que as pessoas estão bem preocupadas que a sua chegada foi apenas o começo de uma invasão alienígena. Enquanto escuta essas notícias na Batcaverna, vemos que no quadro negro do Thomas, que não tinha nada escrito, de repente aparece a inscrição Tudo Importa. Isso aqui é uma outra referência, porque esse é o novo lema da DC desde que começou essa nova fase Fronteira Infinita. A frase Tudo Importa significa que todas as continuidades passadas ainda estão valendo. Thomas fica indignado com isso. Como isso apareceu tão de repente, ele acha que é obra do Flash Reverso. E essa frase, tudo importa, pra ele não faz sentido. Até porque depois de tudo que passou, pra ele nada importa. Quer dizer, ele ainda está disposto a salvar seu filho Bruce, mudar tudo de volta e matar o responsável por isso. Então cortamos para o Barry Allen dessa realidade, chegando atrasado em uma cena de crime. Tudo indica que essa é a quarta vítima do chamado assassino relojoeiro, um serial killer que ainda não teve sua identidade revelada. Um pouco depois, vemos o Barry voltando para casa e se depara com sua vizinha que um dia antes tinha um encontro com Barry. Mas, devido ao trabalho, Barry deixou ela na mão e agora ela está saindo com o garçom. Ainda assim, ela faz uma crítica construtiva, dizendo que apesar do Barry ser um cara legal, ele trabalha em um lugar que não o valoriza, e quando ele volta para casa, tudo que ele tem é um lugar vazio. Barry sabe que ela tem toda a razão, e assim que ele chega em casa, ele é confrontado pelo Thomas Wayne, que espera que o Barry tenha lembrança dos eventos do Flashpoint. No entanto, sua expectativa é completamente frustrada, porque o Barry o conhece apenas como o famoso Dr. Thomas Wayne, ele não sabe que o Thomas é o Batman. Então o Thomas começa a lhe revelar tudo, que ele é o Batman, que o Barry é um herói chamado Flash, que a sua mãe morreu e que seu pai foi preso injustamente. Ele conta sobre o incidente que deu poderes de velocidade ao Barry e que foi assim que ele viajou no tempo para salvar sua mãe. No entanto, isso mudou toda a história e quase acabou com o mundo, até que os dois se uniram e conseguiram consertar tudo de volta. Mas agora, alguém alterou toda a realidade novamente e ele precisa da ajuda do Barry. Naturalmente, Barry fica chocado com tanta informação. Isso parece loucura, até porque ele acabou de falar com sua mãe. Então ele manda o Thomas ir embora daqui. Mas o Thomas não tem um pingo de paciência, até porque ele não quer perder tempo,
e simplesmente taca um sedativo em Barry, o fazendo desmaiar. Alguns momentos depois, Barry acorda no topo do prédio mais alto de Gotham, amarrado em uma cadeira elétrica. Sim, galera, o Thomas está tentando imitar o acidente que deu poderes ao Barry, assim como ele já fez outra vez. Talvez, dessa forma, o Barry finalmente acredite nele. Barry tem certeza que se um raio atingir, ele vai morrer na mesma hora, mas Thomas está convencido de que o Barry vai salvar a todos. Então, ele ativa uma alavanca e tenta tranquilizar o Barry, dizendo que tudo vai ficar bem e que tudo vai acabar logo. No entanto, nesse momento, os recipientes contendo os produtos químicos simplesmente se quebram. Na verdade, alguém atirou um arpão para quebrá-los. E quando o raio finalmente atinge o Barry, infelizmente não acontece o que o Thomas queria. Não, infelizmente, sem os produtos químicos, o Barry acaba morrendo eletrocutado instantaneamente. Sim, galera, o Thomas fica muito triste com isso. Contudo, nesse momento, uma explosão acontece logo abaixo do prédio. Quando o Batman se aproxima, ele observa que o carro do juiz Harvey Dent se envolveu em um acidente, resultando na morte de todas as pessoas dentro do carro. Quer dizer, na verdade, vemos que o Harvey, que estava dirigindo, foi atingido por um arpão, e o único sobrevivente foi o seu pobre filho. Thomas consegue resgatar o garoto antes que o carro explodisse por completo. E é quando o menino aponta para um cara em fuga, dizendo que foi ele quem atirou em seu pai. O Batman logo percebe que ele é um aliado do Aquaman, mas por que um Atlante mataria o Barry e o que ele está fazendo em Gotham? Imediatamente, o Batman o confronta e começa uma tortura brutal em busca de respostas. Até que o homem, que se trata do Corsário, finalmente começa a falar dizendo que o Aquaman mandou ele matar o Barry porque ele sabia que o Batman ia usar o Barry para mudar as coisas. Agora, o Batman quer saber como o Aquaman sabia disso, porém o Corsário não revela mais nada. Na verdade, o vilão se identifica muito com o Batman porque ambos são assassinos, monstros. Ele até pede para trabalhar junto do Batman, lhe jurando lealdade. No entanto, quando o vilão pergunta se o Batman já viu uma criança morrer, Thomas simplesmente se lembra de seu filho Bruce e acaba perdendo o controle de si mesmo. E o resultado? Bom, o vigilante simplesmente bate a cabeça do vilão violentamente várias vezes na parede até matá-lo. Um pouco depois, vemos a comissária gigante e a polícia na cena do crime, até que o Thomas aparece curioso sobre o porquê que o garoto estava no carro em meio a uma operação policial. Ao que a comissária explica que depois do que aconteceu com sua esposa e filha, Harvey ficou tão paranoico que levava seu filho para todo lugar para protegê-lo. Ao ver o garoto em choque, Thomas pergunta o que vai acontecer com ele, dando a entender que talvez ele adote o garoto. Mas o mais interessante é que nesse momento vemos um vulto do que parece ser o Flash Reverso chamando pelo Thomas, e quando Thomas se vira, já não há nada lá. Daí temos dois epílogos. No primeiro, vemos a comissária dando a notícia a Gilda de que seu marido está morto, mas a mulher não demonstra nenhum sentimento e tudo que ela quer é falar com Thomas Wayne. Nisso, é revelado que o paciente ao lado da Gilda é o Roger Hayden, também conhecido como Pirata Psíquico. Para quem não sabe, ele é a única pessoa em todo o universo DC que mantém suas memórias apesar das várias reinicializações da DC. Aqui, por exemplo, ele grita que está tudo de cabeça para baixo de novo. Ele sabe que a realidade foi alterada, dizendo que o Bruce deveria ser o Batman. Pois é, galera, provavelmente o Pirata Psíquico vai ser um personagem bem importante nessa saga. E no segundo epílogo, voltamos ao Batman Bruce Wayne de nossa Terra, que segue suas investigações na Batcaverna. Enquanto lê a carta de seu pai, Thomas Wayne, e observa aquele diagrama que ele pegou no começo da HQ,
Alguém conversa com ele, dizendo que o que Bruce está fazendo ameaça todo o espaço e tempo e o próprio Divino Continuum. Notem que no diagrama, o Divino Continuum possui as letras D e C circuladas, uma referência ao nome da editora. Em outras palavras, o que o Batman está fazendo aqui pode acabar com tudo que a DC já criou. Pois é, galera, será que esse evento é mais ambicioso que a própria Dark Crisis? Bom, de toda forma, Bruce diz que já salvou o Divino Continuum de várias formas, então ele lhe deve uma. E é quando descobrimos que quem está conversando com ele é o Cork Baxter, que para quem não sabe é um dos membros dos Mestres do Tempo. Ele diz que o Hip Hunter vai descobrir o que o Bruce está tramando, e daí ele vai reunir os Mestres do Tempo de novo. E quando isso acontecer, eles vão mudar a história do Bruce de uma forma que ele não vai gostar. O capítulo 1 começa nos mostrando algumas notícias sobre a guerra entre os Atlantes e as Amazonas. Acontece que a Grã-Bretanha foi tomada pelos Atlantes que fortificaram a ilha, e o Aquaman tem executado as Amazonas que tentam invadir o lugar. Inclusive, o rei de Atlântida declarou ao mundo que os terrestres precisam deixar os mares, entregar suas armas e reconhecer a autoridade do Aquaman, ou então em 12 horas todos serão afogados, começando pela Grã-Bretanha. Nisso, vemos que o Thomas Wayne está ouvindo todas essas notícias enquanto toma café com Dexter, o filho do Harvey Dent. Sim, galera, o Thomas realmente adotou o garoto, o que nos faz pensar que talvez, quem sabe, ele não vai se tornar um Robin. De toda forma, Thomas sabe que sua linha do tempo não deveria existir, e devido aos acontecimentos do capítulo passado, ele acredita que o Aquaman tem algum envolvimento por esse mundo ter voltado. Daí, nesse momento, o Oswald Cobblepot chega a chamado do Thomas, e o Thomas logo pede para que seu amigo e braço direito fique de olho no Dexter enquanto ele vai ter que sair da cidade. Oswald fica um tanto surpreso com essa tarefa, até porque ele não parece ser muito bom com crianças, e acredita que esse menino, depois de tudo que sofreu, deveria receber alguma ajuda profissional. Mas Thomas está convicto de que Oswald vai dar seu jeito, e parece que ele nem se importa muito com isso. Então, ele abre uma passagem secreta, através de seu relógio de parede, e simplesmente diz ao Oswald que vai pescar. Tem uma cena bem engraçada aqui, que é quando o menino, de repente, aparece atrás do Oswald, lhe dando um baita susto, e quando Oswald pergunta o que o garoto quer fazer, o menino responde que quer aprender a atirar com uma arma. Pois é, galera, pelo jeito, o treinamento do Robin já vai começar. Enquanto isso, o Thomas se dirige até a Batcaverna e coloca seu traje de Batman. Aqui, vemos que ele está convencido de que alguém mudou o passado, provavelmente salvando a mãe do Barry, para recriar esse mundo exatamente como ele lembra que era. Dessa vez, não foi o Barry Allen, pode ter sido o Flash Reverso, mas isso não faz sentido porque se fosse Tawny, com certeza ele mesmo mataria o Barry em vez de usar o Aquaman para mandar um assassino. Então o Batman se prepara para visitar o Aquaman em busca de respostas. E antes de sair, ele vê algumas notícias como a Amanda Waller anunciando que todos os Metal-Manos presos estão sendo convocados para o exército dos Estados Unidos sob o controle de um telepata conhecido apenas como Filho de Saturno. Também descobrimos que o Oliver Queen dessa realidade foi espancado até a morte pelo Fera da Liberdade depois de saírem notícias de que Oliver tinha matado sua própria filha. Ou seja, esse mundo continua um caos, ele continua desmoronando, e o Thomas só quer garantir que seu filho exista. Faltando 1 hora para o prazo do Aquaman terminar, o caos continua a se instalar. O mundo se pergunta onde está o Superman e por que ele não tem feito nada para ajudar, o que só reforça a teoria das pessoas que ele está esperando a hora certa para iniciar uma invasão. Também descobrimos que a Mulher Maravilha ainda está desaparecida,
E o motivo para isso é que ela foi capturada pelo Aquaman. Sim, galera, vemos ela amarrada em um tronco com o seu próprio laço da verdade, enquanto o nível da água fica cada vez mais alto para que ela se afogue junto com a Grã-Bretanha. Só que um dos guardas tem muita mágoa dela porque ela matou sua família, mas Diana diz que nem faz ideia de quem eles eram. Isso deixa o guarda ainda mais irritado, que começa a dizer que vai torturá-la antes de matá-la. Diana diz que não está ouvindo o que ele diz, e quando o guarda se aproxima, a Mulher Maravilha simplesmente morde e arranca um dos tentáculos do guarda. Nessa hora, os guardas decidem finalmente matá-la de uma vez. Contudo, eles percebem uma estranha sombra na água, e dessa sombra surge o Batman Thomas Wayne, que imediatamente mata os guardas com alguns tiros na cabeça. A Mulher Maravilha logo pede para que ele a solte, no que o Batman explica que não veio para salvá-la, mas sim para negociar, porque ele precisa do laço da verdade para conseguir respostas do Aquaman. E, de fato, eles fazem um acordo. Thomas vai libertá-la, ela vai emprestar o laço da verdade para ele interrogar o Aquaman, e depois disso, Diana pode fazer o que quiser com o mundo. Afinal, Thomas não se importa com essa realidade. Alguns momentos depois, vemos o Aquaman em seu trono apenas esperando chegar a hora em que ele vai inundar a Grã-Bretanha. Até que, de repente, o Batman o pega desprevenido com o laço da verdade, enquanto pergunta por que Arthur mandou um de seus homens matarem o Barry Allen. O Aquaman faz o que pode para resistir ao laço e, o segurando, ele joga o Batman contra o chão. Claro que Thomas não larga o laço e repete sua pergunta. E, dessa vez, o Aquaman responde que não enviou ninguém para matar o Barry. Nisso, Arthur puxa o Batman para perto de si, o pegando pelo pescoço e diz que essa é a verdade. E, para piorar, nessa hora, Oswald contata o Thomas e diz que o seu cassino foi atingido por uma bomba. É aqui que o Batman percebe que foi enganado. O Aquaman não tem nada a ver com isso e alguém queria que o Thomas Wayne estivesse longe de Gotham. Alguém fingiu ser o Aquaman para usar o Corsário, e esse mesmo alguém queria dar a entender que o Aquaman era o culpado por isso. Nisso, o Aquaman diz que o Batman é um tolo por libertar a Mulher Maravilha, já que ela deseja destruir esse mundo. É também nesse momento que se encerra as 12 horas que o Aquaman tinha dado aos governos terrestres. E quando ele vai pegar o seu tridente, ele nota que ele não está mais lá. E, para piorar, nesse exato momento, a Mulher Maravilha o mata com seu próprio tridente antes mesmo de ele notar sua presença. Sim, galera, a própria Diana diz que acabou o reinado do Aquaman e acabou o reinado dos homens. Com uma lágrima no rosto, ela chama Arthur de idiota, dizendo que o amava. E, como suas últimas palavras, o Aquaman diz que amava a Mera e Diana matou sua única rainha. Com o acordo terminado, Diana pergunta se o Batman também vai tentar detê-la. No que Thomas responde que já tem suas respostas, mostrando que ele não tem nenhuma intenção de impedi-la ou mesmo de se envolver nessa guerra, já que nada mais nessa linha do tempo importa para ele. Daí, ele retorna para Gotham, e nesse tempo que ele levou para voltar, a notícia da morte do Aquaman já se espalhou, assim como a notícia de que a Mulher Maravilha retomou a Grã-Bretanha e continua avançando para o resto da Europa. Mas Thomas, ele só quer saber o que está acontecendo, quem teria usado o Corsário, quem queria que ele estivesse fora, e por que explodiram o seu cassino? São muitas perguntas. Quando ele retorna, ele vê que o Oswald está treinando tiro ao alvo com o garoto Dexter. O menino está todo feliz que aprendeu a atirar, e o Thomas dá um leve sorriso mostrando que está satisfeito com isso. Então Thomas chama Oswald para uma conversa particular, mas não é sobre o garoto. Ele quer falar sobre o cassino destruído. Thomas quer ver as gravações do local. No entanto, Oswald revela que as câmeras haviam sido retiradas e por isso não há indícios de quem fez isso.
Ou seja, eles precisam procurar qualquer evidência e qualquer rastro do porquê isso aconteceu indo até o cassino. Então voltamos para a Batcaverna na nossa linha do tempo, a Terra Zero que conhecemos, onde o Flash visita o Batman. Barry sentiu alguma coisa e veio checar se está tudo bem com o Bruce. O velocista acredita que Tawny está de volta porque ele tentou entrar na força de aceleração e a trilha do vilão termina aqui. Bruce diz que isso é impossível, já que as defesas do lugar estão atualizadas e qualquer velocista estranho que tente entrar aqui será facilmente derrubado com a tecnologia de zero absoluto do Capitão Frio. Como tudo está bem, Barry vai embora, mas disposto a descobrir quem está mexendo com a linha do tempo. E assim que ele sai, o Cork Baxter diz a Bruce que os Flashes também vão descobrir o que o Bruce está fazendo e vão impedi-lo. Ele diz que não é tarde demais para voltar atrás, mas enquanto observa o relógio do Jane Slater e aquele misterioso globo de neve, Bruce responde que já é tarde sim. O capítulo 2 começa com uma narração do Thomas Wayne, dizendo que no tempo em que esteve fora do país, aquele serial killer conhecido como assassino do relojoeiro cometeu mais 3 assassinatos. A polícia não vê conexão entre as vítimas, mas o Batman sim. Acontece que todas elas, na linha do tempo normal da DC, tinham o poder para afetar o tempo. Por exemplo, entre as vítimas estão o Nathaniel Adam, que na nossa Terra é o Capitão Átomo, um homem sem nome, alegando ser do futuro, que na nossa realidade é o Senhor do Tempo, e um pequeno ladrão chamado Percival Sutter, que conhecemos como o Doutor do Tempo. Ou seja, o assassino está matando qualquer pessoa que pode ter a capacidade de mudar a história dessa Terra, assim como aconteceu com o Barry Allen no começo da saga. Então, Thomas se pergunta por que alguém iria querer a volta dessa linha do tempo e quem ele precisa matar para corrigir tudo isso. Nesse momento, Oswald lhe diz que a comissária gostaria de encontrá-lo no cassino, ou pelo menos no que restou dele. Thomas não está muito afim de conversa, e quando Oswald diz que o Dexter tem algum problema, porque depois de saber da explosão do cassino, o garoto quer saber tudo sobre explosivos, Thomas simplesmente manda Oswald lhe ensinar. Pois é, galera, o menino já aprendeu a atirar, agora vai saber criar bombas, se preparem que esse Robin vai ser bem violento. Alguns instantes depois, vemos o Thomas chegando nas ruínas do cassino em meio a uma operação de resgate. Ele sabe que provavelmente não há nenhum sobrevivente, e só pede à comissária para que o avise quando encontrar alguma pista sobre o tipo de explosivo usado. Nisso, a comissária fala sobre um homem em Arkham chamado Roger Hayden que atende pelo nome de Pirata Psíquico. E galera, aqui temos uma baita revelação. Acontece que o Pirata Psíquico disse que chegou aqui pelo hipertempo buscando refúgio da Crise das Trevas. Thomas, a princípio, ignora isso pensando que esse cara é um maluco. Mas quando a comissária diz que ele também disse que o Bruce Wayne deveria ser o Batman, Thomas finalmente percebe que essa é a melhor pista que ele tem. Mas vamos por parte. Para quem não sabe, na HQ Fronteira Infinita, o Pirata Psíquico estava trabalhando para o Darkseid. E depois que eles perderam para os heróis, o pirata simplesmente fugiu com medo de ser morto pelo vilão. Agora descobrimos que ele tentou se esconder no hipertempo para escapar da Crise das Trevas e da Grande Escuridão, mas de alguma forma ele veio parar nessa linha do tempo que nem deveria existir. Tudo bem, descobrimos que aparentemente esse Roger Hayden é o pirata psíquico da nossa Terra. Aquele cara que as memórias nunca mudam apesar da realidade mudar em torno dele. À medida que se aproxima do asilo, Thomas revela que quase sente pena desse cara, porque imagina o tanto de vezes que ele já viu o mundo ser reescrito, com certeza isso rachou sua mente. Mas tem um detalhe aqui, não foi o Batman quem colocou o pirata psíquico no Arkham,
Parece que alguém o drogou e o deixou no asilo há 3 dias. Quem fez isso queria garantir que o Roger não contasse nada a ninguém e o deixaram justamente para que o Thomas o achasse. Contudo, quando ele entra na cela do pirata psíquico, vemos que ele chegou tarde demais. Sim, galera, o pobre Roger Hayden tirou sua própria vida, ou pelo menos é o que parece. Thomas logo observa que até um policial novato veria que isso foi feito para parecer suicídio. Então ele começa a investigar e nota várias inscrições na parede, como uma que diz que Bruce é o Batman, outra diz Crises Infinitas. Ele nota os nomes de todos os Flashes conhecidos na parede, mas também um novo nome, Judy Garrick, que parece ser um personagem perdido no tempo. Tem uma frase dizendo que a babá está com a criança perdida, pode ser esse tal de Judy. Outra frase diz que o Pária, um dos vilões da Crise das Trevas, é como todos os outros. Parece ser uma referência a como ele é uma mera ferramenta nas mãos da grande escuridão. E por último, uma frase que diz que o Roger não achava que ele era o verdadeiro Roger Hayden. Enfim, nós leitores e o próprio Thomas sai daqui com mais perguntas do que antes. Até que, de repente, ele passa na frente da cela da Gilda, a esposa do Harvey Dent, que pergunta por que o Batman pegou seu filho. Sim, galera, ela sabe que o Thomas é o Batman de tanto ouvir o pirata psíquico falar isso. O Batman pergunta se ela viu alguém entrar na cela do Roger. Mas a mulher só quer saber de seu filho e, como a mãe, ela pergunta se o Dexter está bem. Thomas conta de forma pesarosa como o garoto viu um arpão atravessar o peito do seu pai, no que a Gilda já entende e não quer saber dos detalhes. Novamente, o Batman pergunta se ela sabe quem matou o Roger, no que a Gilda primeiro pede a moeda do cassino que está na mão do Thomas. Enquanto observa os dois lados da moeda, Gilda conta que não viu nada, mas ouviu o cara ser estrangulado pelo próprio lençol, assim como sua filha. Nisso, ela lembra como seu marido queria enterrar o corpo da filha, mas ela queria cremar para manter sua filha sempre perto dela, e no fim, ela venceu. Então, ela pergunta se o Thomas enterrou o Bruce, e quando Batman não responde nada, a mulher se enfurece, dizendo que depois do que o Thomas fez, o mínimo que ele pode fazer é respondê-la. Curioso, Thomas pergunta o que ele fez, no que a Gilda responde que ele enlouqueceu sua mulher, e isso começou muito antes da morte do Bruce, mencionando como Thomas gostava de beber. Nesse ponto, Thomas até consegue ver sua esposa em Gilda, e a mulher continua provocando e provocando, dando a entender que Thomas era um péssimo marido e pai. Bom, essas provocações dão muito certo, porque o Batman simplesmente perde a cabeça e quebra a janela de vidro de sua cela com um soco. Satisfeita por tê-lo tirado do sério, Gilda zomba do Batman perguntando se isso é tudo que ele tem, porque ela pode bater mais forte ainda. E, de fato, para a surpresa do Thomas, ela simplesmente dá algumas cabeçadas na janela quebrada, o que resulta em metade de seu rosto ser desfigurado. Pois é, galera, juntando isso com a sua obsessão pela moeda do cassino, tudo indica que a Gilda se tornou a duas caras desse mundo. Antes de ir, o Batman ainda diz que nada importa, no que a mulher grita desesperadamente que tudo importa. Saindo do asilo, o Batman está muito irritado e ele gostaria muito de descontar em alguma coisa. Até que, de repente, ele nota em um beco alguns indivíduos tentando roubar uma mulher. Se bem que acredito que todos eles na nossa Terra seriam vilões da galeria do Flash. Bom, parece que essa era a desculpa perfeita que o Thomas precisava. Depois de sermos contemplados com essa bela arte, o Batman começa a fazer aquilo que ele é bom em fazer: fraturas e mais fraturas. Fratura no braço, fratura no fêmur. Ele dá alguns golpes bem precisos para fazer os assaltantes sentirem dor por mais tempo. O Batman gosta da sensação de fazer isso.
Depois da luta, um dos criminosos, que na nossa terra seria o Capitão Boomerang, ainda tem a audácia de puxar uma arma ameaçando atirar no morcego. O Batman simplesmente manda o cara atirar, mas ele não tem coragem. Ele começa a chorar de medo. Então o Thomas apenas pega sua arma e aponta para o assaltante. Novamente, ele diz que nada importa. E ao lembrar de seu filho, Bruce, ele realmente vai matar o cara. No entanto, nesse momento, ele é golpeado com tanta força que sai voando e se choca contra a parede. E é claro que quem fez isso foi o Superman dessa realidade, também conhecido como Sujeito 1. Ele diz que ouviu o que o Batman falou, mas assim como outros, ele diz que o Thomas está errado porque tudo importa. Então cortamos para o Batman Bruce Wayne na Terra Zero e vemos mais uma conversa misteriosa e interessante entre ele e o Cork Baxter. Baxter diz que o Batman roubou o Globo de Neve do Hip Hunter, mas a verdade é que os Mestres do Tempo pegaram ele de uma outra pessoa para proteger o Divino Continuum daquele prodígio de cara azul. Aqui, provavelmente, ele está falando do Dr. Manhattan, ou talvez do filho biológico do Mímico e da Marionete, a quem o Dr. Manhattan transferiu seus poderes no fim da saga Doomsday Clock. Baxter também diz que tanto o relógio da Jane Slater como o Globo de Neve estão encharcados de Tachyon, mas por estarem juntos eles estabilizam um ao outro. No entanto, o real problema é que agora que o Batman tirou o Globo de Neve do cofre do tempo onde ele estava bem protegido, o verdadeiro dono do Globo de Neve vai vir atrás dele, e se ele realmente aparecer, o Batman vai se arrepender de tudo que fez. O terceiro capítulo começa mostrando o passado e revelando algo perturbador sobre a origem do Superman dessa Terra. Como em muitas realidades, o planeta Krypton estava prestes a ser destruído. E por esse motivo, Kal-El foi enviado para a Terra como o último filho de Krypton. No entanto, é aqui que é revelado que o Kal-El não foi o único enviado. Várias outras naves kryptonianas também foram lançadas. Ou seja, parece que logo em breve teremos a chegada de mais kryptonianos. Mas, como sabemos, nessa realidade, a nave de Kal-El chega à Terra não em Smallville, mas no meio de Metrópolis. E o resultado foi devastador. Mais de 35 mil civis morreram naquele dia e a cidade de Metrópolis foi dizimada. Enquanto essa história está sendo contada no noticiário, vemos o Pinguim ensinando Dexter a como abrir fechaduras. Pois é, galera, o garoto já sabe atirar, criar bombas e agora abrir fechaduras. Mas acontece algo interessante aqui. De repente, o Flash Reverso e o Birdtown aparece dizendo que precisa do Thomas Wayne. Ele diz que alguém está atrás dele de novo e menciona o hipertempo antes de desaparecer. O Pinguim e o garoto Dexter se perguntam o que foi isso que eles viram, e acreditando que isso é coisa da cabeça deles, eles decidem tomar um drink. Daí cortamos para o Batman Thomas Wayne e o Superman Sujeito 1 frente a frente. Thomas sente que com aquele golpe duas de suas costelas estão quebradas, então ele manda Kal-El ficar longe dele. Nisso, o Capitão Boomerang apanha sua arma e atira no Superman, o que logicamente não lhe faz nada. No que Kal-El apenas manda o criminoso ir embora daqui, ou do contrário ele irá queimá-lo com a visão de calor. Daí, o Superman diz que precisa da ajuda do Batman. Mas o Thomas não quer ter nada a ver com o Superman, até porque ele tem outras coisas para fazer. Kal-El insiste que precisa de ajuda, e em um acesso de ira, o Batman acerta alguns socos no rosto do Superman apenas para fraturar seu punho. O Superman insiste que Thomas o acompanhe, e quando Batman diz que não há nada que o Super possa fazer para mudá-lo de ideia,
O Superman apenas lhe acerta um golpe, fazendo o Batman desmaiar. Enquanto isso, vemos a Gilda Dent com metade de seu rosto machucado e enfaixado voltando para sua cela. O enfermeiro acha que quem fez isso com ela foi o próprio Batman, mas o guarda diz que não tem como porque todo o sangue estava do lado de dentro. À medida que acorda, ela expressa seu único desejo de ver seu filho. Contudo, é aqui que vemos que ela está ouvindo uma outra voz dentro de sua cabeça. Uma voz que diz que o Dexter logo virá vê-la, porque um garoto precisa da sua mãe. E quando isso acontecer, ela finalmente vai terminar seu trabalho. Pois é, galera, será que teremos uma batalha entre mãe e filho? Bom, teremos que esperar mais um pouco. Voltando para o Thomas Wayne, a primeira pessoa que ele vê quando acorda é a Era Venenosa. O Batman só quer saber onde está o Superman para resolver suas questões com ele. E após uma conversa com a Era, ele descobre que está no Oásis, um tipo de santuário semelhante à Fortaleza da Solidão. Esse é um lugar seguro, criado pelo Superman e o Monstro do Pântano, para pessoas que se sentem deslocadas ou que precisam de proteção. Então, o Batman reencontra o Superman e pede para que ele o leve de volta a Gotham. Mais uma vez, o Superman diz que precisa muito da ajuda dele, embora o Thomas já tenha negado essa ajuda várias vezes. Só que, dessa vez, o Superman diz que ele precisa ver o porquê que ele precisa de ajuda. Então, Kal-El pega um cristal que veio junto de sua nave e, nesse momento, uma mensagem é transmitida. Nela, nós vemos Jor-El, o pai do Superman, dizendo que Kal-El foi enviado à Terra e outras crianças foram enviadas para outros planetas. E mais, a missão de Kal-El era que quando se tornasse adulto, ele usasse seus poderes para desarmar os humanos, para deixá-los vulneráveis antes da chegada dos Kryptonianos para eles conquistarem o planeta juntos como pai e filho. Sim, galera, a mensagem termina com Jor-El dizendo que em breve sua raça vai chegar na Terra e assim Kal-El não será mais um estranho em uma terra estranha. Nesse momento, fica claro qual é a preocupação do Superman. A Terra será invadida e eles têm apenas 5 dias até que a invasão aconteça. A Era ainda diz que o conhecimento desse cristal deveria ter sido implantado na mente do Superman assim que ele pousasse, mas obviamente alguma coisa deu errada. Com tudo revelado, o Superman diz que precisa da ajuda do Batman. Era explica que eles podem unir forças, montar um exército para resistir à invasão e salvar a Terra da destruição e da escravidão. Kal-El fala que seu pai não entende como as pessoas na Terra podem ser boas, o que deixa o Thomas surpreso, porque o Superman foi aprisionado, torturado, feito de experimento, e agora o seu pai só quer dar a ele o futuro que ele merece. Então ele pergunta por que o Superman quer impedi-lo de fazer isso. E a resposta do Superman é que as vidas das pessoas importam. Ele pede que Thomas reúne e lidere os heróis, assim como ele fez contra o Aquaman e a Mulher Maravilha. Mas, apesar de saber tudo isso, o Batman se recusa a ajudar. Agora que ele sabe que tem uma invasão prestes a acontecer, ele tem apenas 5 dias para completar sua missão que não tem nada a ver com a missão do Superman. Então ele simplesmente deseja boa sorte e vai embora. Agora pulamos para o apartamento da Iris West, onde foi descoberto um corpo, logicamente mais uma vítima do serial killer conhecido como Assassino Relojoeiro. Só que dessa vez a polícia não sabe nada sobre a vítima. Sem nome, sem digitais em seus sistemas, basicamente essa pessoa não existe. No entanto, na página seguinte, descobrimos que a vítima é ninguém mais ninguém menos que o próprio Eobard Thawne, o Flash Reverso. Sim, galera, o Flash Reverso também está morto e o assassino relojoeiro continua matando pessoas capazes de manipular o tempo. E por último, temos essa cena do Jeff Smith e da Bonnie Baxter, que fazem parte dos Mestres do Tempo,
viajando pelo hipertempo, o fluxo de tempo onde todas as realidades se conectam. E galera, aqui temos algumas revelações bem interessantes. Primeiro, que os Mestres do Tempo fugiram para o hipertempo para evitar que suas histórias fossem reescritas após a Crise das Trevas, que segundo eles reescreverá a história dos moradores da Terra Zero. Ou seja, aqui é confirmado que essa história acontece ao mesmo tempo de Dark Crisis. Então, essa linha do tempo do Flashpoint não substituiu a linha do tempo da Terra Zero, assim como Thomas está pensando. Parece que ela retornou como uma nova Terra dentro do Omniverso. E esse papo de que a Crise das Trevas vai reescrever a história dos moradores da Terra Zero dá a entender que a DC talvez planeje fazer um novo reboot. O próprio Jeff acredita que o Hip Hunter desapareceu porque foi corrompido pelo Pária e pela Grande Escuridão. Mas a Bonnie diz que ninguém controla o Hip Hunter, e talvez seja por isso que as coisas estão tão ruins do jeito que estão. Ou seja, ela meio que culpa o Hip Hunter, embora os dois saibam que o Cork Baxter também pode estar envolvido. E para finalizar, eles ainda mencionam que o Thomas Wayne andando por aí é um dos maiores perigos que existem. O capítulo 4 começa com Cork Baxter tentando parar o Bruce Wayne. Ele pergunta se o Batman já não teve problemas suficientes com a Grande Escuridão, tornando os bandidos ainda mais malvados. Ele também diz que Bruce acabou de superar os problemas do Omniverso, então por que mexer com o hipertempo? O que confirma que essas cenas do Batman com Cork Baxter se passam depois da Crise das Trevas. E daí, o Cork Baxter lhe dá um último aviso. Ele diz que tentar salvar seu pai, que é mexer na linha do tempo, fará com que seu próprio universo sofra consequências. Então pulamos para a realidade do Thomas Wayne. No Asilo Arkham, um zelador ouve seu rádio, onde somos lembrados do caos que está nesse mundo. Com a morte do Aquaman, agora são as Amazonas que se tornaram um perigo para o mundo. E isso está prestes a piorar, já que Amanda Waller enviou a Força Tarefa X, centenas de meta-humanos perigosos comandados pela telepatia do Filho de Saturno, na tentativa de impedir as invasões das Amazonas. Nisso, o zelador escuta alguns barulhos estranhos, no que a Gilda, de sua cela, diz que não tem mais ninguém aqui, somente ela e seu amigo. O detalhe é que ela está sozinha. Agora cortamos para o Batman Thomas Wayne, que está investigando o corpo do Eobard Town, o Flash Reverso, que também foi uma vítima do assassino relojoeiro. Thomas sabe que Town sabia como manipular o tempo permanentemente. Apesar de estar curioso sobre como ele morreu, Thomas está mais interessado em saber o porquê que ele foi morto. Por não ter muito tempo restando para poder desfazer todo esse caos e salvar o Bruce, imediatamente ele começa a fazer a autópsia e pretende desvendar os mistérios por trás da morte de Town. E surpreendentemente, ele encontra dentro do corpo engrenagens de um relógio. Enquanto isso, na mansão Wayne, o Pinguim e o Dexter estão na cozinha acompanhando o jornal, que diz que o Thomas Wayne não é suspeito daquela explosão no cassino Wayne. Nesse momento, o Pinguim se distrai apenas por um momento e vemos o garoto desaparecer. Na verdade, o Dexter desceu até a Batcaverna, e pelo jeito essa não é a primeira vez que ele faz isso. Enquanto o jornal mostra uma notícia sobre sua mãe, o garoto simplesmente anda pelo lugar com a maior naturalidade do mundo. Então ele pega algumas ferramentas, um cinto de utilidades vermelho, e é quando ele diz que está pronto. Sim, galera, vemos o Dexter realmente se transformando em um tipo de Robin. As cores vermelho e verde fazem parte de seu traje, que é bem simples, é algo que realmente uma criança pensaria. Porém, ao invés da letra R de Robin, ele usa as letras GR. Talvez isso tenha algum significado que logo mais saberemos.
Nisso, vemos o Thomas dirigindo de volta à mansão. Ele reflete em como não achou nada de semelhante entre Tawny e as outras vítimas do serial killer. Mas ele sabe que as engrenagens do relógio que ele achou dentro de Tawny não são aleatórias, elas são do mesmo relógio. Por isso, ele precisa juntar todas as peças e montá-lo novamente na esperança de ter alguma pista. No entanto, ele percebe que o pinguim está lhe esperando na frente da mansão e logo deduz que o Dexter sumiu. Eles têm uma boa pista de onde ele possa estar, já que o garoto viu e ouviu muito sobre o lugar onde sua mãe está pelos jornais nos últimos dias, o Asilo Arkham. E é exatamente onde vemos o jovem Dexter entrar. Olha só, ele escondido em cima de um carro de controle de pestes entrando no Asilo Arkham. Oswald fica aflito com o garoto entrando naquele lugar e pede para que o Thomas vá buscá-lo. Porém, Thomas realmente não está interessado em resgatá-lo agora, porque ele precisa juntar as peças do relógio. Isso deixa Oswald claramente com raiva de Thomas por ele não fazer nada, mas nada comove o Thomas a ir tirar o Dexter de lá. Ele está focado em montar o relógio, pois ele acredita que isso trará as respostas às perguntas que ele tem se feito nos últimos dias. E essa obsessão faz Oswald perceber que tem algo muito maior acontecendo. De toda forma, no Asilo Arkham, Dexter vai ter a oportunidade de mostrar o que aprendeu nesses últimos dias. Primeiro, ele consegue entrar sem ser visto. Na sequência, ele nocauteia o zelador e pega seu cartão de acesso. Então, ele abre uma das portas de segurança, mas não se mostra, deixando os guardas se aproximarem curiosos. E quando os guardas se aproximam lentamente, ele já pula do teto e nocauteia os dois com apenas um golpe. Nisso, ele pega suas armas como se fosse usá-las, mas não. O garoto simplesmente as joga no lixo. Pois é, galera, com tudo que ele aprendeu com Oswald, nem foi difícil entrar nesse lugar. Daí, temos essas duas cenas do Dexter abrindo a cela de sua mãe e, ao mesmo tempo, o Thomas terminando de montar o relógio. Mas primeiro, vamos focar na cena do garoto. Sim, galera, o Dexter finalmente encontra sua mãe, que rapidamente o abraça. O garoto inocente diz que vai tirá-la de lá, porque esse lugar muda as pessoas. Mas, infelizmente, para o Dexter, sua mãe já mudou. E ele percebe que algo está errado quando escuta uma outra voz. Enquanto a Gilda diz que vai ficar tudo bem, essa outra voz diz que talvez não tudo, e a tensão dessa cena só aumenta cada vez mais. Nesse mesmo momento, Thomas conserta o relógio e Oswald percebe que não está funcionando, pois ainda falta uma peça e, logicamente, o relógio não vai funcionar se uma das engrenagens estiver faltando. Thomas vê que a peça que está faltando não é desse relógio, e é quando Oswald lê um arquivo sobre a Gilda Dent que o deixa em choque. Só que Thomas nem sequer escuta, pois ele acabou de descobrir que a peça que estava faltando pode ter estado esse tempo todo na frente dos seus olhos, bem debaixo de seu nariz. Está na sua própria casa, para ser mais específico, no relógio de parede de seu avô, que foi um presente de casamento. E, de fato, quando ele quebra esse relógio, ele percebe que todas aquelas engrenagens haviam sido retiradas de dentro desse relógio. E com isso, ele matou a charada. Ele sabe exatamente quem é o serial killer. Ao mesmo tempo, lá no Asilo Arkham, a parede do quarto da Gilda simplesmente começa a se abrir. A voz, que está deixando Dexter confuso, diz que sente falta de sua casa, seu lar cheio de amor e calor. E é quando é revelado que essa voz é da Martha Wayne. Sim, galera, ela que é o serial killer, ela que é o assassino do relojoeiro. Pois é, galera, a Martha Wayne Coringa está de volta. De alguma forma, ela também voltou à vida com o retorno dessa realidade. Admito que fui surpreendido aqui. Eu pensava que a voz na cabeça da Gilda era apenas pelo fato dela ter se tornado o Duas Caras.
E mesmo quando a sombra de uma outra pessoa apareceu lá no capítulo 3, eu ainda pensei que era coisa da cabeça dela. Mas enfim, voltando agora para o Bruce Wayne na Terra Zero, o globo de neve e o relógio da Jane Slater acabam criando uma grande explosão de energia, que Bruce pensa ser uma energia temporal. Só que o Cork Baxter revela que é mais que isso. Ele chama de poder Blue Shift, uma fonte de energia que é criada quando o Omniverso entra em contato direto com o hipertempo, quando o espaço encontra o tempo. Essa é a mais perigosa energia em ambos os lados do Divino Continuum. Bruce pergunta por que isso está acontecendo, e é quando Cork Baxter revela que a Martha Wayne, a mãe do Bruce, tinha segredos e problemas que o Bruce não conhece, coisas sobre seu passado, coisas que Bruce não sabia que seu pai teria que enfrentar. E ele tentou avisar o Bruce várias vezes, ele realmente tentou. Mas dessa vez, Bruce precisa reconhecer que ele não sabe de tudo, e ele nem sabe a verdade sobre sua mãe. O capítulo 5 começa 2 dias após o fim da Dark Crisis ou Crise das Trevas. Sim, galera, quando a crise acabar, tudo vai voltar ao normal. E, inclusive, aqui é revelado o que já sabíamos, que a Liga da Justiça vai retornar. Quando a crise passa, o Senhor Incrível é entrevistado em um programa de TV para explicar o que é a Grande Escuridão, que ele descreve como uma antiga corrupção viva que pode infectar e controlar a vida senciente. Ele diz que o ataque da Grande Escuridão pode ter alterado o Omniverso, e explica que o Omniverso é a totalidade de todos os mundos paralelos que os multiversos contêm. Em resumo, ele diz que o Omniverso é tudo, e tudo importa. Nisso, a Bonnie Baxter, que faz parte dos Mestres do Tempo e é uma das convidadas, discorda do Senhor Incrível. Ela diz que o Omniverso é na verdade o centro de exaustivas crises como as que aconteceu com o Anti-Monitor, o Alexander Luthor, o Superboy Prime, o Darkseid, o Batman que ri, e agora com o Pária e a Grande Escuridão. Então, para ela, não é o Omniverso que importa. Ela explica melhor. Você já ouviu a expressão espaço-tempo? Pois bem, o Omniverso se refere ao aspecto do espaço, o que envolve o multiverso sombrio, a esfera dos deuses e o metaverso, que é o universo principal de onde todos os outros nasceram. Já o hipertempo, como o próprio nome diz, se refere ao aspecto do tempo, e ele é muito mais perigoso, porque o Omniverso sempre se estabiliza, já o hipertempo reage às escolhas das pessoas. Cada escolha pode criar uma nova linha do tempo, e diferente das terras paralelas que vêm e vão, as linhas do tempo dentro do hipertempo existem para sempre. E é aí que entram os Mestres do Tempo para estudar os fenômenos temporais e policiar o hipertempo. Ela ainda revela que vários seres quase reescreveram a história, como o Extemporaneum, Gog, o Flash mesmo sem saber, Deimos e o Dr. Manhattan. O que deixa uma grande lição. Você deve aceitar sua vida como ela é, porque tentar mudar o passado ou tentar controlar o futuro só leva à destruição. O Senhor Incrível ainda pergunta como a Bonnie sabe de tudo isso, no que ela responde que ao passo que ele é um dos 3 homens mais inteligentes do mundo, ela é a mulher mais inteligente do mundo. Nesse momento, o Jeff Smith, que também faz parte dos Mestres do Tempo, contata a Bonnie dizendo que uma anomalia temporal está acontecendo nesse exato momento. E por isso, ela imediatamente sai da entrevista, deixando todos bem confusos com isso. Daí pulamos para o Batman Bruce Wayne se encontrando com Ra's al Ghul. Lembrando que as cenas que o Bruce aparece se passam 2 dias após a Dark Crisis. E aqui temos o retorno do Ra's. Pois é, galera, na saga Guerra das Sombras, o Ra's al Ghul acabou morrendo.
mas quando a Dark Crisis acabar, provavelmente vai acontecer alguma coisa que vai trazer o Ra's al Ghul de volta. Bom, de toda forma, o Ra's al Ghul diz que a família é importante e fala como eles dedicaram suas vidas para fazer um mundo melhor. Então ele entrega a Bruce uma urna, dizendo que dentro dela estão as cinzas do Batman Thomas Wayne. Sim, galera, as cinzas de Thomas de quando ele foi incinerado pelo Darkseid lá na HQ da Liga da Justiça Encarnada. Acontece que um membro da Justiça Encarnada é um associado de Ra's, e ele ainda entrega a Bruce alguns arquivos com informações sobre os Mestres do Tempo, dizendo que Bruce ainda pode salvar o Thomas, mas que não tem muito tempo para isso. Ou seja, essa cena do Ra's é tipo o início dessa história. Foi devido a essas informações que o Ra's passou para Bruce que ele foi roubar do Hip Hunter o globo de neve e o relógio da Jane Slater. Agora cortamos para a terra do Flashpoint, com o Batman Thomas Wayne indo o mais rápido que pode até o asilo Arkham. Ele deduz que a Martha estava o mantendo distraído enquanto ela matava qualquer pessoa que poderia mudar o passado. A questão é como ela pode ainda estar viva e o que ela quer fazer agora. Nisso, o Pinguim contata o Thomas dizendo que ele precisa salvar o Dexter, até porque ele leu os arquivos da Gilda e descobriu que ela tinha um lado sombrio que o juiz Dent escondia. É aqui que é revelado que a filha do Harvey não tirou sua própria vida. Na verdade, foi a Gilda que a matou. Só que o Thomas diz que sua maior preocupação ainda é a Martha para o desespero do Pinguim. Oswald diz que o Dexter é inocente e que ele não é diferente do Bruce, o que faz o Thomas se lembrar do incidente no beco do crime. Mas ainda assim, Thomas diz que o Pinguim não entende, revelando que tudo vai desaparecer nessa noite. Daí, ele desliga o comunicador e é quando ele chega no asilo Arkham. Enquanto isso, dentro do asilo, a Martha Wayne Coringa conversa com o Dexter perguntando se ele quer ouvir uma piada. O garoto fica completamente apavorado e diz à sua mãe que eles têm que sair daqui. Porém, a Duas Caras manda ele ficar quieto porque ela gosta de uma boa piada. Nisso, a Martha começa a se aproximar deles com uma faca na mão enquanto conta a história do Thomas. Havia um bom homem que se apaixonou por uma garota e eles se casaram e tiveram um filho. Certo dia, o mal apareceu com uma arma na mão e o garoto morreu. Só que antes dela terminar a história, é nesse momento que o Batman Thomas Wayne aparece. Sim, galera, ele chega quebrando o vidro da janela. O detalhe é que cada caco de vidro nos mostra uma realidade onde o Batman acabou perdendo Robin. Talvez para passar a ideia de que o Batman Thomas Wayne pode perder o Dexter que se tornou um Robin. Ou talvez porque o Thomas, diferente das outras realidades, vai conseguir proteger o Robin do Coringa. Bom, de toda forma, aqui temos o encontro do Thomas com a Martha que imediatamente começam a lutar. Quer dizer, a Martha parte para cima do Thomas com a faca na mão, mas o Thomas a desarma com um tiro bem preciso. Então o Thomas se aproxima dela perguntando por que ela matou todas aquelas pessoas. No que a Martha puxa uma outra faca que estava escondida na sua manga e desfere um golpe no Batman, respondendo que ele vai descobrir em breve. E ao mesmo tempo, a Gilda e o Dexter fogem pelo elevador. Só que quando a Gilda o abraça, ela começa a machucar o garoto, no que a voz da Gilda diz que tudo vai ficar bem, enquanto sua voz sombria diz que eles vão ficar juntos para sempre. De volta à luta, o Batman consegue arremessar a Martha para dentro de uma das celas e ele deseja respostas. Nesse momento, a polícia aparece mandando o Batman parar. Mas o Thomas simplesmente entra na cela em que a Martha está e se tranca por dentro. É aqui que o Thomas diz a Martha que ela estava morta, no que a Martha pergunta de quando ele está falando,
se é da última vez que eles se viram ou do incidente no beco do crime, porque na visão dela, a Martha morreu no dia em que o Bruce morreu. É aqui que ela revela que aprendeu muitas coisas com o pirata psíquico, sobre como esse mundo foi mudado em vez do que deveria ser, que o Bruce é quem se torna o Batman, e é aqui que ela traz uma grande revelação. Ela diz que o Coringa da Terra principal é um homem chamado Jack Oswald White. Sim, galera, esse é o nome real do Coringa, pelo menos é o que dá a entender. Então, a Martha explica que antes de matar todas aquelas pessoas, ela visitou o Jack Oswald White do Flashpoint. Nessa realidade, ele era um comediante fracassado com esposa e filho que trabalhava no Cassino Wayne. Mas eles eram uma família feliz, tão feliz que a Martha os deixou viver. Ela até se certificou de que o Sr. White não estivesse lá no cassino quando ela o destruiu. Mas aí, ela começou a pensar sobre tudo isso, o que a deixou com muita raiva. Nessa hora, ela esfaqueia o Thomas e começa a levá-lo para seu esconderijo entre as paredes do Asilo Arkham. Ela diz que ouvia muita loucura por aqui, mas quando ela ouviu o pirata psíquico falando sobre outros mundos e que o Thomas iria destruir esse mundo para salvar seu filho Bruce, bom, ela mesma diz que faria tudo, qualquer coisa para salvar o Bruce. E é quando eles finalmente chegam no esconderijo da Martha Wayne Coringa. É aqui que ela revela tudo o que aconteceu. Quando ela caiu em uma caverna lá no fim da HQ do Cavaleiro da Vingança, na verdade ela não morreu. Ela simplesmente acordou e encontrou um riacho que levava aos esgotos até aqui. Foi quando ela ouviu o pirata psíquico dizer que esse mundo não deveria existir. Foi aí que ela decidiu criar uma máquina que voltasse no tempo para poder salvar o Bruce. Para isso, ela começou a caçar pessoas que poderiam mudar o tempo, pegava tudo que eles sabiam e depois os matava, deixando um rastro para o Thomas seguir o deixando ocupado, enquanto ela criava uma esfera do tempo. Então, ela aponta a arma para Thomas, dizendo que sabe que ele odeia esse mundo tanto quanto ela, e por isso ela o convida para voltar no tempo com ela e garantir que eles morrerão em vez do Bruce. Pois é, galera, essa é a história do Thomas Wayne desvendando uma série de assassinatos para tentar salvar o Bruce, e da Martha Wayne Coringa, que saiu matando várias pessoas com poderes relacionados ao tempo para também tentar salvar o Bruce. E na última página, voltamos à Terra principal. O globo de neve parece cada vez mais instável, e é nesse momento que o Hip Hunter, o líder dos Mestres do Tempo, aparece para deter o Batman Bruce Wayne. Ele diz a Bruce que ele deve saber o porquê que ele está aqui, no que Bruce diz que não vai deixá-lo interferir. Mas o Cork Baxter zomba do Batman, dizendo que ele não pode parar o chefe, e ainda diz que ele tentou avisar várias vezes, mas infelizmente Bruce não lhe ouviu. O último capítulo começa com os Mestres do Tempo, Hip Hunter e Cork Baxter confrontando o Batman Bruce Wayne. E aqui já temos a confirmação. Depois que Bruce roubou do laboratório dos Mestres do Tempo aquele globo de neve e o relógio da Jane Slater, dois itens que estão imbuídos da energia do Dr. Manhattan, Bruce usou esses itens para manipular o hipertempo. Basicamente, ele capturou a linha do tempo do Flashpoint e a manteve preservada dentro do globo de neve. Tudo isso apenas para salvar seu pai, o Batman Thomas Wayne. O Hip Hunter entende os sentimentos de Bruce. Ele próprio já perdeu muita gente. Mas colocar uma realidade dentro dessa esfera é como colocar um tornado dentro de um pote de vidro. Ou seja, é questão de tempo até que o vidro quebre. E, de fato, nesse momento, a esfera começa a entrar em colapso, porque, como acompanhamos, o Batman Thomas Wayne não aceita aquela realidade, e isso pode levar a consequências desastrosas.
Mas, ainda assim, Bruce se recusa a entregar o globo de neve a eles. Na verdade, ele fica bem irritado porque os Mestres do Tempo adotam uma atitude de superioridade moral. Então, tá na hora de uma lição de humildade. Bruce apanha o globo de neve, dizendo que não convidou nenhum deles à sua casa. Agora pulamos para a realidade do Flashpoint, onde vemos o Batman Thomas Wayne ajoelhado, enquanto a Coringa Martha Wayne anuncia seu plano de usar a Esfera do Tempo para voltar até a noite em que o Joey Chill assassinou o Bruce. Eles têm a oportunidade agora de salvar seu filho e podem fazer isso juntos. Eles podem apagar essa existência de tristeza e vazio, eles podem acabar com todo o sofrimento e consertar todo esse mundo. E para isso, eles só precisam voltar no tempo e morrerem no beco do crime em vez do Bruce. E realmente, Thomas até segura sua mão concordando em fazer isso, afinal, era isso que ele queria fazer desde o começo da história. Mas, estranhamente, Thomas tem um momento de hesitação. Acontece que ele não pode esquecer todas as pessoas que a Martha matou, o Barry Allen, seus funcionários. A Martha pergunta por que o Thomas está preocupado com eles, ele mesmo disse que nada aqui importa. E nesse momento vemos a Gilda aparecendo, apontando uma arma para seu filho Dexter e dizendo que a Martha tem toda a razão. Ela também quer que eles voltem no tempo e conserte as coisas porque ela não quer ser a duas caras. Ela aprendeu com o pirata psíquico de que, na realidade original, é o seu marido que se torna o monstro. Enquanto isso, o Batman segue lutando contra os Mestres do Tempo. Ele diz a Hunter que não vai deixá-lo matar seu pai, mas o Hip Hunter diz que só tem duas formas disso terminar e ele já viu as duas. Na primeira, o Batman pode ajudá-lo a reintegrar a linha do tempo do Flashpoint ao hipertempo e aí o Thomas vai descansar. E na segunda, o Hip Hunter vai agir por sua própria conta e vai castigar o Batman no passado, no presente e no futuro. Ao mesmo tempo, a Coringa raciocina com Thomas se realmente vale lutar por esse mundo. Um mundo que nasceu da dor do luto do Barry Allen. Um mundo onde a humanidade está em guerra contra os Atlantes, os governos humanos estão em guerra contra as Amazonas. Um mundo onde os kryptonianos se aproximam do planeta para dominar a Terra. O detalhe é que, estranhamente, nesse momento, o corpo sem vida do Flash Reverso e o Birdtown começa a vibrar sem parar. A Martha continua seu raciocínio e diz a Thomas que o melhor para todos é entrar nessa esfera e voltar no tempo. Só que, nesse momento, para a surpresa do Thomas, o garoto Dexter que ele havia adotado pergunta o que vai acontecer com ele se eles fizerem isso. De volta à Terra Zero, Bruce segue lutando contra os Mestres do Tempo até que finalmente eles conseguem derrubá-lo. Daí eles também conseguem recuperar o Globo de Neve e o Hip Hunter se prepara para quebrá-lo, dizendo que isso é o melhor para todos. Até porque é revelado que se o Globo de Neve não conter a linha do tempo do Flashpoint, ela vai se libertar e vai moldar a nova linha do tempo. Só que, em vez de ser a dor do Barry, dessa vez será a dor do Bruce que vai moldar a realidade. Voltando à realidade do Flashpoint, Dexter segue perguntando a Thomas o que vai acontecer com ele. Gilda diz que ela finalmente será libertada. Já o Thomas, lembrando que na realidade original é o Harvey quem se torna o Duas Caras, ele é bem sincero ao dizer que o Dexter não vai morrer porque na verdade ele nem vai chegar a existir. Nisso, dá pra ver que o Thomas fica bem triste pelo garoto e ele diz a Martha que eles não podem fazer isso. Ele lembra que quando Joey Chill matou o Bruce, eles não tiveram uma escolha, mas aqui eles podem fazer isso. Só que a Martha já vai entrando na esfera dizendo que não pode escolher o Dexter no lugar do Bruce. Essa conversa vai irritando a Duas Caras e para evitar o pior, Thomas tenta salvar o Dexter dela. Porém, nesse momento, a Gilda aciona um botão que explode todo lugar, inclusive a Esfera do Tempo.
A Duas Caras está totalmente fora de controle, dizendo que vai apagar tudo que não deveria existir, começando pelo Thomas. Pois é, galera, ela dispara alguns tiros nas costas do Thomas e depois se vira para o Dexter. E no momento em que ela ia matar seu próprio filho, para a surpresa de todos, a Martha consegue impedi-la. Sim, ela consegue tirar a arma das mãos da Gilda, que pergunta por que a Coringa está fazendo isso. E como resposta, a Martha responde que é uma tonta e simplesmente mata a Duas Caras. Vendo o garoto Dexter, a Martha percebe que isso pode ser um pouco traumatizante para ele. Mas não há muito tempo para a conversa, porque nessa hora o prédio começa a desabar. E o Batman Thomas Wayne, mesmo muito ferido, consegue guiar todos até a saída. Alguns momentos depois, vemos os 3 sobreviventes observando toda a destruição que aconteceu por aqui, até que de repente começa a nevar. O Dexter pergunta de onde vem essa neve, o que tira um leve sorriso da Martha. A resposta é que não importa, e o garoto simplesmente segura as mãos do Thomas e da Martha como se fossem uma família feliz. Daí voltamos à Terra Zero, onde vemos que o globo de neve que antes estava em colapso simplesmente voltou ao normal. O Cork Baxter diz que eles têm que devolvê-lo ao Laboratório do Tempo antes que Bruce arruine o universo. Mas o Hip Hunter admite que isso não é necessário, porque o Thomas Wayne acabou de provar que eles estavam errados. O Cork Baxter ainda acha que isso é mentira, mas o Hip Hunter diz que o globo de neve está estabilizado mesmo com um paradoxo vivo dentro dele. Claro que ele chama Bruce de irresponsável, mas Bruce diz que as probabilidades estavam a seu favor. E quando Hunter pede para o Batman se explicar, Bruce responde que tudo estava escrito na carta. Pois é, galera, lá no fim do Flashpoint original, o Flash entregou ao Bruce uma carta que o Batman Thomas Wayne escreveu para ele, e o conteúdo dessa carta ainda não tinha sido revelado até agora. Nessa carta, Thomas disse que era um homem corrompido, que tinha muito sangue em suas mãos, e que não tinha nada pelo que viver até que conheceu o Flash. Barry lhe ensinou que ele não podia viver uma vida somente por aqueles que ele perdeu, mas sim viver a vida por aqueles que ele ainda tem. Nessa carta, Thomas ainda disse que se tivesse uma segunda chance, ele iria aproveitá-la, e pediu para Bruce viver uma vida feliz onde ele estivesse, da mesma forma que ele tentaria ser feliz onde estivesse. Ou seja, Bruce apenas confiou nessas palavras de seu pai. E, de fato, vemos que, na realidade do Flashpoint, Thomas continua ajudando a polícia como Batman, ele oficializou Dexter como seu ajudante, inclusive o chama de Robin, e quando o Dexter pergunta o porquê que ele se chama Robin, Thomas diz que esse é um nome de família. A Martha Wayne Coringa agora vive aprisionada dentro da Batcaverna para a segurança de todos. Ela está disposta a mudar, tanto que vemos ela com aparência mais serena, mais sã, com band-aids nos ferimentos que ela mesma fez em sua boca. Mas Thomas não planeja dizer ao mundo que ela está viva, até como uma forma de protegê-la de tudo que ela fez. As notícias mostram que a invasão dos Kryptonianos já está acontecendo, a guerra por todo lugar, e Thomas entrega ao Dexter uma máscara para ele proteger sua identidade. Antes de sair, a Martha avisa que o cadarço da bota do Dexter está desamarrado, e os lembra que se eles precisarem de ajuda lá fora, é só avisar, porque ela tem algumas conexões que o Batman não tem. E à medida que a nova dupla dinâmica parte para salvar o dia, a Martha, com um sorriso no rosto, grita para eles se divertirem matando alguns kryptonianos. Pois é, galera, essa relação vai ser estranha. Então cortamos para os Mestres do Tempo, que estão muito chateados com as ações do Batman, especialmente o Cork Baxter, que quer alterar a origem do Bruce. Mas o Hip Hunter diz que logo em breve, Bruce terá muitos problemas com a família de sua mãe, e sua punição é que ele não será avisado disso. Aqui também é revelado que por se mexer no hipertempo, algumas mudanças aconteceram.
é mencionado que 13 personagens foram restaurados à linha do tempo da Terra Zero, e o Hip Hunter só espera que eles voltem para a década de 40 para que não ocorra nenhum incidente. Dentre esses personagens estão Judy Garrick, que é aquele mistério que eu já falei várias vezes no canal, inclusive durante essa série, John Henry Jr., que provavelmente tem alguma ligação com o aço, o Senhor Milagre da Era de Ouro, os Legionários da Era de Ouro, o Aquaman da Era de Ouro e o Lanterna Vermelho da Era de Ouro. Isso aqui, galera, é mais um gancho para uma próxima série que vai continuar esse mistério, intitulada A Nova Era de Ouro. E para finalizar, temos um epílogo. Só para contextualizar, no fim da saga Doomsday Clock, ou Relógio do Juízo Final, o Dr. Manhattan mencionou uma jovem garota chamada Cleopatra Peck, que era obcecada pelo Ozymandias, e quando completasse 16 anos, ela daria a si mesma o nome de Nostalgia. E, bom, essa previsão foi muito acertada. Vemos a tal Nostalgia querendo chamar a atenção de um certo alguém, mas quando seu plano falha, ela diz que terá que encontrar o Watchman de outra maneira. Ou seja, ela está em busca do Clark Dreiberg, que, para quem não lembra, é o herdeiro da energia anticrise do Dr. Manhattan. Então é isso, galera, mais uma série finalizada, e eu gostei bastante de todos os mistérios por trás da história, dos novos desafios que surgiram lá na realidade do Flashpoint. A arte foi muito boa, bem consistente, e ainda temos aquele bom gancho para eventos futuros. Tivemos o retorno de Watchmen, vimos como ficou a situação da Martha Wayne Coringa, tivemos um novo Robin, que é o garoto Dexter, e o Bruce se tornou o protetor da realidade do Flashpoint. Agora comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não gostaram. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!